Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho. O executivo traz dados inéditos do desempenho no Brasil de uma das companhias mais valiosas do mundo e como os serviços da gigante de tecnologia, do buscador ao YouTube, são dominantes no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é engenheiro e desde 2011 é presidente do Google no Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Fábio Coelho. Fábio, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu já vou destacar números superlativos, impressionantes de vocês, porque o Google chegou a 5 trilhões de consultas no mundo no ano passado. Isso significa que a cada minuto são cerca de 9 milhões e 500 mil pesquisas. Com esse arsenal de dados que vocês têm, qual que é o diagnóstico da empresa em relação às mudanças na hora de fazer uma pesquisa e também na hora de fazer compras online? Bom, primeiro, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre admirei a Jovem Pan e sempre admirei o seu programa. Obrigado. Acho que o Google conseguiu, ao longo dos últimos 25 anos, desde que a companhia foi fundada, realmente estabelecer uma visão de que a gente tem que tornar a informação acessível e disponível para todo mundo, o tempo todo, e a toda a informação do planeta. Isso tem um valor incrível, e esse valor é percebido pelas pessoas porque tem a ver com o quê? Tem a ver com você conseguir se informar para tomar decisões mais inteligentes em todas as áreas da sua vida. Seja para tomar uma decisão de compra, de consumo, uma decisão de informação, para chegar no lugar, para buscar um restaurante. Então, como é que a gente busca tratar isso aí do ponto de vista comercial? Primeiramente, e o Larry Page, fundador do Google, tratava isso como se fosse o teste da escova de dentes. Vamos criar uma solução tão bacana que as pessoas vão voltar e usar várias vezes por dia. Ou seja, uma plataforma utilitária, que no começo era só o Google, depois apareceu o YouTube, depois apareceu o Android, depois apareceu o Google Mapa, para que ela pudesse tornar a vida do cidadão melhor. Esse empoderamento, que é a democratização do acesso, ele inevitavelmente permitiu à companhia que ela pudesse, o Google como empresa, entender como aquilo podia ser vantajoso não apenas para os usuários, mas também para empresas que gostariam de estar associadas a determinadas pesquisas. Então vamos pegar um exemplo aqui simples, corriqueiro. Alguém gosta de surf, gosta de pegar onda, quer pegar onda lá no Peru, fazer uma viagem internacional para pegar onda. O que você vai buscar? Passagem aérea, hotel, quais são as melhores praias, quais são as melhores informações. Isso tudo está disponível, porque exatamente a forma de catalogar essa informação, ela permite que o usuário se informe. Pelo outro lado, as empresas peruanas que estão no business de hotel, de passagem aérea, dos restaurantes daquelas cidades e tal, eles vão querer estar com a melhor presença possível da nossa plataforma, seja no Google, até mesmo no YouTube, fazendo um vídeo para mostrar como é que é a experiência audiovisual de você estar lá. Então, você consegue fazer com que as pessoas possam tomar decisões mais esclarecidas e os negócios ganharem mais dinheiro. Eu acho que essa é a mágica do Google. Agora, vocês tiveram na última semana um principal evento aí da companhia para a área de negócio, que é o Think with Google, né? Vocês fazem isso há 15 anos. Vocês enfatizaram, que eu acompanhei, o uso dos produtos da empresa para uma faixa específica, né, que é uma faixa de jovens ali, numa faixa de 18 a 24 anos. Mas falou muito dos jovens, da geração Z. Por que essa turma é tão importante para o Google? Bom, primeiro esse evento, que é o Think with Google, ele acontece, eu me lembro, a primeira vez foi em 2010,
aqui em São Paulo, lá no JK Iguatemi. E o objetivo é, como a tecnologia está muito rápido, é tentar mostrar para agências de publicidade, anunciantes, clientes e marcas como você pode usar a tecnologia da melhor forma possível. Logicamente que ao longo do tempo isso foi evoluindo, porque em 2010 o telefone celular estava começando a ser utilizado, o telefone celular inteligente, o smartphone, né? Hoje ele é adotado por todo mundo. Depois, em 2016, nós começamos a falar sobre inteligência artificial, que é um assunto bastante interessante, que tem muitos desdobramentos. Isso em 2016? 2016. A popularização da inteligência artificial. Ela aconteceu recentemente, tem pouco mais de 2 anos, com a inteligência artificial generativa. Exatamente. A famosa GenAI, né? Então, o que acontece nesse evento? E por que a gente dessa vez quis falar muito sobre a geração Z? Porque o que a gente percebeu, primeiro o mundo se transformou de uma forma impressionante durante os anos de pandemia. As empresas tiveram que se digitalizar muito, e as empresas digitalizadas e as pessoas tinham os ambientes digitais como as únicas formas, durante um período prolongado, que elas podiam ter acesso a determinadas informações. Podia ter acesso a consumo, podiam ter acesso ao entretenimento, podia ter acesso à informação, e isso levou a gente a fazer uma reflexão sobre como é que o Google estava evoluindo as suas plataformas para que ele pudesse realmente estar disponível para todo mundo. Muitas pessoas na época comentavam sobre outras plataformas que apareceram, as redes sociais. Lembrando, nós não somos uma rede social, o Google não tem uma rede social. Ao mesmo tempo que isso aconteceu... O YouTube, por exemplo, não é uma rede social, não, porque tem gente que se confunde. Às vezes eu leio... Exato. Tem gente YouTube não é rede social, né? O YouTube é uma coisa única, porque o YouTube, ao mesmo tempo, ele é uma plataforma de streaming, que aliás, é a maior plataforma de streaming no Brasil, que é um advento decorrente do brasileiro adorar a televisão conectada. Então, hoje em dia, na televisão conectada, o YouTube tem 75 milhões de pessoas que assistem, com mais de 18 anos, que estão conectadas, que assistem o YouTube na TV conectada, uma coisa espetacular. Mas voltando à geração Z, o que a gente percebeu foi o seguinte: algumas empresas começaram a ter hipóteses que as pessoas estavam buscando menos, essa geração Z, que eles se contentavam com informações de outras plataformas, o que não é verdade. O que a gente percebeu é que a geração Z, na verdade, ela usa o Google com mais intensidade até do que outras gerações anteriores. Em relação à busca. Em relação à busca. E a gente percebeu uma segunda coisa, que eu acho que foi uma das tônicas desse evento. A busca combinada com o YouTube são muito poderosos, e combinada com a inteligência artificial fica mais forte ainda. E eu vou falar por que isso. Porque hoje em dia, quando a gente olha para trás, para os profissionais de marketing que foram formados nas últimas 3 décadas, as pessoas falam muito sobre o funil de consideração, funil de consumo. É aquele funil que você tem um monte de gente que conhece uma marca, elas consideram aquela marca, depois daquela consideração daquela marca, você quer tomar uma decisão de consumo e você acaba consumindo aquilo ali. Esse funil, hoje em dia, ele não existe mais. Hoje em dia, o processo de decisão dos usuários, ele passa por várias plataformas. A pessoa vê uma coisa numa rede social, ela vai confirmar aquilo no Google, ela vai ver um vídeo no YouTube, depois ela volta para um site, às vezes, de um e-commerce. Então, como entender esse consumidor em escala, né? Como entender os 170, 180 milhões de brasileiros que estão online permanentemente, e dentro da medida que qualquer processo decisório nosso passa por várias plataformas. E a gente quis mostrar exatamente que os pilares dessa nova comunicação são Google, YouTube e inteligência artificial. Mas vocês definiram essa jornada do consumidor em 4 pilares, não teve? Sim, exatamente. O que a gente percebeu, e é um excelente ponto, é que os consumidores hoje em dia, o que eles fazem o seguinte: primeiro, eles estão constantemente fazendo streaming. Estão vendo conteúdo o tempo todo em vídeo. Tá. Conteúdo audiovisual que antes as pessoas viam apenas na televisão tradicional, hoje elas veem na TV conectada em várias plataformas de streaming, das quais a YouTube é uma delas. E a mais, nesse momento, é a plataforma com maior audiência. Além do streaming, tem uma segunda coisa que é um comportamento muito importante, que se chama scrolling, que é aquilo que a gente faz assim,
e que a única plataforma nossa que tem isso é o YouTube Shorts. Streaming, scrolling, que também é uma característica das redes sociais, as pessoas ficarem analisando lá o feed de informações que elas recebem. Depois você tem uma terceira coisa, que é o searching, que as pessoas buscam informação avidamente o tempo todo. E, finalmente, você tem a parte do shopping, que tem a ver com o consumo, realmente. Como é que quando você entra no momento que você está mais propenso a comprar, a fechar uma transação. Esses 4 comportamentos, eles não são necessariamente excludentes. Na verdade, eles podem ser até simultâneos. E o tempo todo a gente percebeu que essa é a nova dinâmica das pessoas começarem um processo, uma jornada de descobrimento, chegar até um consumo de um produto ou um serviço. Agora, vocês tiveram muitas evoluções ao longo do caminho, imagino, evidentemente, pelo estudo, pela observação do comportamento das pessoas. Você acaba de falar que é uma espécie de rolagem, né? De você ficar olhando através das redes sociais, que vocês têm um produto que é o Shorts, que você consegue fazer isso. Vocês tiveram uma tática, eu acredito que recente, de também fazer um recurso com pesquisas com imagens. Sim. Também, né? Porque isso foi por conta dessa nova geração que quer ver mais conteúdo Também, mas não apenas por isso. O que a gente percebeu é que a forma de buscar, ela vai se transformando ao longo do tempo. Eu me lembro, no começo do Google, como você bem falou, eu estou lá há 14 anos, no começo do Google, as pessoas faziam buscas curtas. Eram 2 palavras, cabeleireiro, jardins. Hoje, as buscas ficaram longas e elas começaram, à medida que a tecnologia foi evoluindo, as pessoas começaram a fazer busca por voz. Então, a busca por voz é uma coisa maravilhosa, excelente. Você está aqui, você aperta o microfone e busca por voz e ele te dá. E depois nós lançamos a busca por imagens. Ou seja, você tem que estar... A nossa filosofia de trabalho do Google é você resolver os problemas do usuário, ou as necessidades do usuário, da melhor forma que a tecnologia possa permitir. Então, por isso, entendendo que essa geração também é uma geração mais visual, a gente trabalhou para ter esse conceito de busca por imagens, inclusive com uma ferramenta fantástica, que é o Circule para Pesquisar. Eu estou te vendo aqui na minha frente, você está com um sapato bacana. Se eu quiser tirar uma foto do seu sapato aqui, der uma circulada nele... Você consegue adivinhar onde? Você consegue saber... Provavelmente, se esse sapato for um sapato que ele tem um desenho um pouco mais exclusivo, eu vou saber quem fabricou, quando custa, onde é que é o preço, onde é a loja. Sensacional. E a pesquisa com imagem é basicamente o quê? Eu fazer, por exemplo, uma foto aqui do cenário ou da logo do programa e você receber informações a partir dessa daquela imagem. Eu tenho até um dado que vocês apresentaram nesse evento, que 15% das buscas realizadas diariamente no Google são inéditas. Essas pesquisas, essas dúvidas são muito particulares, Fábio? Olha, elas refletem um conceito mais amplo, mais abstrato, que é a fragmentação do mainstream. Antigamente, as pessoas se alimentavam por poucos meios de comunicação e o que fazia que a quantidade de informação disponível circulando fosse menor. Hoje, a quantidade de meios de comunicação, sejam os meios tradicionais audiovisuais, sejam as redes sociais, sejam as plataformas de vídeo ou de streaming, a quantidade de conteúdo disponível é muito maior. A quantidade de pessoas públicas, que são influenciadores ou não, e jornalistas, é muito maior, o que faz com que as pessoas tenham curiosidade sobre determinados assuntos. E a curiosidade, ela é infinita. As pessoas têm uma curiosidade impressionante. Sai um assunto novo, que acontece... As pessoas querem saber mais sobre aquilo. Você quer ver uma série em determinada plataforma de streaming. Você quer saber sobre aquele ator. Você quer saber sobre a altura dele, a idade, que outros filmes ele fez, e por aí vai. Então, esse tipo de curiosidade é diário. Essa curiosidade é mundial ou é uma particularidade muito brasileira? Ela é mundial. Isso é um fenômeno mundial. No Brasil é um pouco mais intenso, porque o brasileiro tem uma relação muito boa com a tecnologia. Tanto é que o Google, as plataformas do Google aqui, em termos de uso de plataformas, estão entre as top 5 do mundo. Agora, o buscador é ainda a maior fonte de receita da empresa, né? Sim. Mais da metade da receita da metade da empresa, informação pública, o buscador do Google, ele é o buscador
referência de mercado. Qual que é o impacto do Google na economia brasileira? Vamos lá. A economia brasileira, a empresa Google, ela tem várias plataformas. Tem um impacto em usuários, que é você permitir que mais de 10 milhões de crianças estudem nas nossas plataformas de educação que estão disponíveis para os sistemas público e privado, o Workspace para a Educação no Brasil. Você tem mais de uma centena de milhões de brasileiros que usam as nossas plataformas regularmente, o buscador, o YouTube. Então, tem um lado do usuário que permite que a gente faça parte da vida, do dia a dia das pessoas. Tem um outro lado, que é o lado das empresas. Aí você tem várias comunidades que são parceiros nossos. O valor econômico gerado pelo nosso trabalho com essas comunidades está em torno de 153 bilhões de reais. Esse é o valor econômico. Esse valor anual? Anual. 153 bilhões de reais, definidos por um relatório de impacto econômico calculado por uma empresa independente. O que é isso? Existe uma comunidade de desenvolvedores que eles desenvolvem aqui no nosso telefone, no telefone sistema operacional Android, você tem a Play Store, a loja Play. Ali tem um monte de aplicativos ali dentro. Os desenvolvedores desenvolvem e à medida que esses aplicativos vão sendo usados, existe uma monetização. YouTubers, como eu falei antes, são mais de 140 mil pessoas que trabalham nisso aí. Tem vários YouTubers que vivem da plataforma, tá? Esse é um segundo grupo, uma segunda comunidade, a comunidade de YouTubers, são pessoas que desenvolvem conteúdo audiovisual. A comunidade de pequenas e médias empresas trabalha muito forte com a gente. A comunidade de startups, aqui em São Paulo, ao longo dos últimos 9 anos, nós aceleramos gratuitamente 450 empresas dentro do nosso campus, aqui na Rua Oscar Porto. Isso para dizer o seguinte, o impacto é na criação de um ecossistema mais vibrante, de negócios para o Brasil estar digitalizado, e o impacto é na capacitação de pessoas para que elas possam tomar decisões mais inteligentes e mais informadas. Então, é tentar criar uma economia mais eficiente de ponta a ponta, quem oferece serviços de negócio e quem usa esses serviços. Agora, o que o Brasil representa para os negócios mundiais do Google? O Brasil é um dos 5 principais mercados em uso de produtos. Engraçado, eu faço essa pergunta para muitos executivos que passam aqui, inclusive de gigantes de tecnologia. Quando eu faço essa pergunta, essa resposta é recorrente, né? 5, às vezes 3 países. Isso é por conta do número de pessoas que tem aqui, mais de 200 milhões, 210 milhões de habitantes, ou não? É porque realmente o brasileiro usa os serviços de vocês? As duas coisas também. O Brasil é um grande mercado em tamanho, mas o Brasil tem uma sofisticação digital muito interessante. Talvez fruto da inflação de décadas passadas, até 1994, 93, 94, o que nós percebemos é que o setor financeiro brasileiro é extremamente sofisticado, ficou ainda mais sofisticado. Segundo, pela cultura audiovisual, que faz com que a gente tenha um brasileiro que é ávido por consumo de informação e consumo de mídia. Terceiro, pela cultura esportiva, o brasileiro adora esporte. Ama esporte. E à medida que o esporte vai sendo disponibilizado nas plataformas digitais, sendo o YouTube uma delas, nós também passamos a ter um protagonismo maior. E quarto, porque o brasileiro, ele gosta de tomar decisões inteligentes. Então, não tem coisa pior do que você ir num restaurante e o restaurante está fechado. Então, você vai lá na internet, você busca o melhor caminho para chegar, você busca o menu, você busca o horário de abertura, o horário de fechamento, se puder fazer uma reserva de uma mesa, você faz. Ou seja, decisões triviais, se bem tomadas, tornam a nossa vida mais eficiente. Eu acho que o brasileiro pensa muito nisso. Como é que eu posso tomar decisões inteligentes? Você é formado, como eu apresentei você no início deste programa, você é formado em engenharia civil. Sim, civil. O que você acha dos nossos engenheiros? Olha, a parte que eu me relaciono hoje são com os engenheiros de software, engenheiro de programação, engenheiro de ciência da computação. E nós temos, inclusive, um grupo poderoso de engenheiros no Brasil, em Belo Horizonte, onde o Google nasceu. A história da chegada do Google ao Brasil, ela não se deu pela área comercial. É muito interessante isso, porque pela área de engenharia. Pela área de engenharia, porque as pessoas do Google nos Estados Unidos entenderam que havia uma empresa
extremamente competente dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, que era a empresa chamava Aquan. Eles vieram aqui e compraram essa empresa. Tanto que a gente tem hoje em dia mais de... Estou falando de... Nós estamos celebrando 20 anos de Brasil agora, em 2025. Agora na metade do ano. E aquele momento passado, há 20 anos atrás, se perpetuou até hoje com um escritório de engenharia em Belo Horizonte que tem mais de 300 engenheiros de várias nacionalidades. E os engenheiros que trabalham no Brasil, eles são excelentes. Talvez a gente não tenha uma densidade de engenheiros que mereceria estar disponibilizada no Brasil. Para isso, Bruno, eu acho que vale colocar o seguinte: nós, no ano que vem, a gente está abrindo um escritório aqui em São Paulo de engenharia, dentro do IPT, ali do lado da USP, onde a gente espera também ter uma quantidade equivalente de engenheiros aqui em São Paulo. E é similar ao centro de Belo Horizonte. Os dois se complementam e os dois trabalham juntos. Você falou em 300 engenheiros trabalhando, mais de 300 engenheiros trabalhando em Belo Horizonte. Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Agora, em São Paulo, qual que é a previsão de vocês? A gente começa com um volume equivalente a esse e depois, dependendo da maneira como a coisa evoluir, nós podemos ter bem mais do que isso. Então você está abrindo vaga aí de engenheiro na empresa. Nós já contratamos mais de 200 esse ano, antes do espaço estar aberto. Já estão trabalhando conosco aqui em São Paulo. O que você mais admira num profissional? Você que é presidente de uma empresa como o Google e recruta gente o tempo todo. A vontade de fazer. Eu acho que tudo começa com a atitude certa, a vontade de fazer, a dedicação. Eu acredito no trabalho, sabe? Ao mesmo tempo que eu acredito na honestidade, na humildade, nas pessoas íntegras, mas eu acho que isso aí é a base de tudo. Mas se a vontade de fazer, o brilho no olho, de fazer as coisas acontecerem, é fundamental. Lá no Google eu fico brincando. Tem dois tipos de profissional, o que dá resultado e o que dá desculpa. E a gente gosta dos profissionais que dão resultado. Então é esse que você busca na hora de contratar. Exato. Vamos girar o assunto e vamos falar finalmente de um tema que você já adiantou aqui, dada a relevância dele, que é inteligência artificial. Você fala que desde 2016 vocês falam com muita frequência em inteligência artificial, só que inteligência artificial ficou mundialmente popular depois que criaram um negócio chamado ChatGPT. Aí virou conversa eu chamo aqui nos programas aqui da Jovem Pan, conversa de boteco, todo mundo falando em inteligência artificial. Fábio Coelho, você acha que a inteligência artificial vai mudar o mundo como o conhecemos? Sem dúvida nenhuma. Vai mudar o mundo como conhecemos e muito rapidamente. Acho que vale fazer um preâmbulo sobre esse comentário para qualificá-lo, que as pessoas todas usavam a inteligência artificial nas plataformas de tecnologia. Quando você entrava numa plataforma de streaming com uma Netflix que falava, já que você viu esse vídeo, que tal esse outro aqui? Aquilo ali, esse processo de customização que as plataformas fazem, é inteligência artificial. Isso é inteligência artificial. Quando você usa o Google Tradutor, que é inteligência artificial. Quando você... É muito interessante, no passado, quando a gente fez a Black Friday, a gente trouxe o fenômeno da Black Friday para o Brasil, que é uma maneira do brasileiro comprar coisas baratas antes do Natal e das empresas trabalharem com estoques, que elas podem renovar estoques antes do Natal também, para ter um estoque novo no Natal. Muita gente procurava Black Friday, mas não sabia escrever Black Friday. Aí lá no Google tem uma fala assim, vocês quis dizer isso? Aquilo é inteligência artificial. Então tem um monte de forma de inteligência artificial que a gente sempre usou. O que está acontecendo agora é que a inteligência artificial generativa, ela traz para a mão do cidadão, para as mãos das pessoas, a capacidade das pessoas terem acesso a informações de uma forma muito mais estruturada, não apenas através de soluções criadas por terceiros, mas através de informações que elas podem compor, elas podem sintetizar, elas podem buscar. A busca é um pedaço da inteligência artificial. E aí isso torna a jornada de descobrimento muito mais rica para as pessoas. Então, sim, vai mudar. E vai mudar não apenas as experiências de interação das áreas de marketing e vendas, vai mudar os processos de manufatura,
de logística, vai mudar, inclusive, acho que vale a pena dizer sobre isso, tem coisas que a gente começou a fazer inteligência artificial dentro do Google, que lá nós temos o Gemini, que é o equivalente de um modelo de linguagem, como existem vários outros, Perplexity, ChatGPT, etc. Mas tem outras plataformas como Vertex, que funciona para empresas, está disponível para empresas, é mais uma utilização B2B, mas é poderosíssima, ou mesmo para descobrir coisas novas. Antigamente, para você decodificar uma proteína, e é importantíssimo decodificar uma proteína, demorava 5 anos uma tese de doutorado. Agora se decodifica 2.000 proteínas em uma semana. É uma coisa completamente diferente. São vários exemplos que não estão relacionados diretamente com a nossa vida cotidiana, mas que são exemplos de pesquisa usando grandes massas de dados para criar soluções que vão melhorar a vida das pessoas. Agora, vindo para o Brasil, que tipo de ferramentas o brasileiro tem mais usado no dia de hoje em relação à inteligência artificial? Bom, primeiro, o brasileiro ele enxerga a inteligência artificial mais favoravelmente que a média mundial. Segundo, o brasileiro adota mais rapidamente do que a média mundial. E ele adota tudo que tem pela frente. O brasileiro é muito curioso. Ele adota as plataformas que estão disponíveis. Das plataformas do Google, a gente vê o Gemini sendo extremamente bem utilizado. Agora nós estamos no momento que a gente está chegando com o Gemini multimodal. E aí o que significa uma plataforma multimodal? É que ela consegue não apenas te dar informações em texto, mas ela consegue te dar informações em voz, inclusive dá para fazer podcasts, consegue fazer informações em vídeo, tem um negócio chamado VEO, V-E-O, e também dá informações em imagens, como Imagen 3. Então você consegue processar e usar informações de vários formatos, o que torna essa experiência de composição, criação e descoberta de informação muito mais rica. Agora, qual que é o papel do Brasil nessa corrida de ouro que a gente está vendo em relação à inteligência artificial? Porque a gente está vendo altíssimos investimentos envolvendo companhias privadas, mas países também investindo bilhões e bilhões e bilhões de dólares em AI. É realmente uma verdadeira corrida de ouro para ver quem lidera. Qual que é o papel do Brasil? Eu acho que o Brasil tem que ter um papel de não apenas ser importador de tecnologia com alta qualidade vamos dizer assim, o brasileiro, ele adota as coisas muito rápido. Então, por essa parte, eu acho que a gente está bem coberto. O que nós precisamos fazer no Brasil tem a ver com, primeiro, criar um ambiente regulatório que favoreça investimentos locais, para empresas locais e estrangeiras. Isso, o projeto de lei de AI e outras coisas que estão sendo muito bem discutidas em Brasília. Cabe fazer esse comentário aqui. Todas as pessoas que estão trabalhando nisso no Congresso e às vezes no Poder Judiciário têm tido bastante consideração com as diversas opiniões e perspectivas das diversas pessoas. Então, um bom ambiente regulatório, ele permite que você tenha mais investimento. Segundo, é importantíssima a formação de engenheiros. A gente tem potencial para formar mais engenheiros e a gente quer, exatamente por isso que a gente está também trazendo mais empregos para cá, para que esses engenheiros possam ser aproveitados. A terceira coisa é um parque de infraestrutura forte, que tem a ver com data centers. Isso é um fenômeno que já está acontecendo no Brasil, já está em marcha. Tem boas empresas construindo data centers para que o Brasil possa realmente dar vazão a essa necessidade de processamento de dados em escala que vai acontecer aqui daqui para frente. No nosso caso do Google, nós estamos participando disso aí. O Google já tem vários cabos submarinos que conectam o Brasil com o resto do mundo. Então, nós temos cabo submarino que sai lá da Flórida, desce em Fortaleza, chega aqui na Praia Grande, vai para o Rio de Janeiro, entra o Rio da Prata, vai para um data center no Chile, sai pelo Pacífico, porque você precisa ter, para você ter boa inteligência artificial, como empresa e como sociedade, você precisa ter infraestrutura,
Capacidade de criar bons modelos, então para isso você tem que ter bons profissionais. Capacidade de processamento, para isso você tem que saber como você processa, tem que ter chip, tem que ter data center. E, finalmente, capacidade de criar soluções para usuários finais. E eu acredito que o Brasil tem que entender o papel dele global e utilizar a inteligência artificial para as empresas do Brasil, mas especialmente para alavancar as potencialidades do nosso país. Deixa eu puxar um pouco a sua trajetória mais do que notável profissional, porque você foi líder na área de marketing de algumas empresas, né? Passou pela PepsiCo, passou pelo Citi, né? Foi. Você presidiu uma área bem relevante ali da operadora AT&T nos Estados Unidos, ficou quase 10 anos nos Estados Unidos. 9 anos e 9 meses. 9 anos e 9 meses. Como é que essas experiências todas, passando pelo marketing, passando por uma operadora americana, ajudaram a ser o CEO do Google no Brasil? Olha, talvez quando as pessoas do Google vêm conversar comigo e querem falar de carreira, eu comento que eu acho que carreira, às vezes, parece que você está correndo do ponto A para o ponto B. E eu sempre encarei a minha vida profissional muito menos como uma carreira e muito mais como um jogo de xadrez. Eu tentava fortalecer as posições, que significa tentei aprender muito ao longo do tempo, trabalhei em diversas indústrias, tentava ter uma coerência profissional em relação ao que eu fazia enquanto eu passava por essas empresas, e fui construindo um leque de experiências. E talvez, de tudo que a gente comenta aqui, eu tenho que ser realista de dizer o seguinte: eu jamais pensei que eu estaria no Google, porque eu me formei em 85, não havia internet. Os computadores eram grandes computadores das universidades, que eu processei com aqueles cartões perfurados. Em 1984, 83, começou a aparecer uns computadorezinhos que era o Apple II, umas máquinas, o Commodore C64. Então, talvez o aprendizado maior seja que as pessoas têm que se preparar para coisas que ainda não existem, para empregos que ainda não existem. E essa preparação, ela tem que ser feita como? Você construindo as suas capacidades, que são capacidades técnicas, capacidades relacionais e a construção de uma reputação. Eu sempre me preocupei muito com esses 3 pilares. Tá atualizado, tá relevante, conhecer as informações de coisas que vão além do meu trabalho, estudar bastante também, né? Eu acho que a gente estuda a vida inteira. Enquanto eu estou nas empresas, e eu estou no Google há 14, tive quase 10 na AT&T, passei pela Quaker, PepsiCo, passei 5 anos lá, passei do Citibank, um período bom também. Enquanto você está naquela empresa, construa as melhores relações possíveis e entregue o melhor resultado possível. Então, para mim, essas são as lições que eu tento deixar para as pessoas, que pelo menos para mim fizeram muito bem na construção de uma carreira profissional. Agora, qual que é a sua missão como CEO do Google? Excelente pergunta. Quando você lidera pessoas inteligentes no mundo de hoje, onde todas as pessoas têm acesso à informação, as pessoas normalmente elas vão saber mais do que eu sobre determinados assuntos. Se eu entrar numa sala para discutir com as pessoas um assunto específico de inteligência artificial, provavelmente elas vão saber mais do que eu. Então, eu acho que a função do CEO, ela primeiro é estabelecer uma grande visão, segundo, alinhar as pessoas em torno daquela visão, motivar aquele grupo de pessoas, entender como as pessoas podem estar no seu melhor, e as pessoas que não estiverem no seu melhor, ou você recapacita, ou você coloca outras pessoas. Normalmente se recapacita, coloca as pessoas no lugar certo, que sempre bons profissionais, você vai conseguir entender onde você as coloca ou os coloca. E, finalmente, eu acho que tem um papel de remoção de obstáculo, sabe? Enquanto você vai construindo esse futuro, aparecem muitos obstáculos, e você tem que saber que a função do líder é remover obstáculos enquanto você vai criando novas lideranças dentro da empresa. Então, é muito diferente de um modelo de comando e controle como havia em empresas mais tradicionais até 20, 30 anos atrás, onde o CEO era a pessoa que decidia as coisas. Então, eu tomo algumas decisões, mas eu delego muitas decisões, as decisões certas têm que ser delegadas para o nível certo. Quer dizer, você não é aquele gestor muito centralizador, pelo que você está falando. Você não pode ser centralizador no mundo que o conhecimento está descentralizado.
Agora, você está falando, eu fiz essa pergunta da missão como CEO, como presidente do Google no Brasil. Ela é muito diferente quando você recebeu a missão em 2011 dos americanos? Olha, no espírito ela é a mesma. Na prática ela é muito diferente, porque o mercado mudou, o ambiente político mudou, o ambiente regulatório mudou, então exige que eu esteja mais presente, participando de discussões sobre como a gente pode construir um ambiente regulatório melhor para o Brasil. O ambiente competitivo mudou, então exige que a gente esteja mais perto do mercado para entender que soluções que são realmente relevantes para os nossos clientes. E o negócio ficou grande. Quando você tem um negócio maior, naturalmente as decisões têm impacto em mais pessoas. Então, eu acho que esse é o desafio maior de você ter que liderar com consistência uma empresa que cresce. A cultura organizacional também se transforma ao longo do tempo, porque as empresas elas são organismos vivos, elas têm que mudar ao longo do tempo, isso é natural. O Google tem uma cultura? Tem, claro. Uma cultura organizacional? Tem uma cultura organizacional maravilhosa. Eu te diria o seguinte, antes de dizer o que é a cultura organizacional do Google, que dá para ser sintetizada numa frase que é "Don't be evil", que o Larry e o Sergey comentavam lá atrás, faça o bem. Tente fazer o bem, tente ser uma boa pessoa. Don't be evil significa esse resumo de coisas. Mas é uma cultura de alta performance, é uma cultura de orientação ao usuário final. O usuário ele tem que ser... ele é quem define a qualidade dos nossos produtos e a adoção de nossos produtos. É uma cultura extremamente generosa com quem trabalha lá. Tanto que o Google faz mais de uma década ganhou o prêmio de empresa dos sonhos para os profissionais brasileiros, aquela pesquisa que é feita com mais de 100 mil pessoas votando. Então a gente tem muito cuidado, muito zelo pela reputação da empresa, considerando que é uma empresa generosa de alta performance. Agora, a gente falou no início desse bloco sobre jovens, sobre a geração Z, sobre, segundo dados de vocês, o jovem tem buscado cada vez mais, com a curiosidade dele, mecanismos de busca. E, evidentemente, quando a gente fala de mecanismo de busca, a gente está falando de vocês. Agora, eu quero falar do jovem, mas esse jovem que está chegando no mercado de trabalho. Como é que você avalia essa geração nova que está chegando no mercado de trabalho? Como é que você enxerga essa turma? Olha, cada geração é diferente. Nós temos que entender como a gente consegue extrair o melhor dessa geração, respeitando as diferenças de pessoas. E aí vem um conceito muito importante, que é esse respeito se traduz em entender que são pessoas extremamente curiosas, que aprendem sozinhos, que elas não gostam de ter o micromanagement, né, de ser microgerenciadas, que você fique ali em cima dela. E não gosta de ser contrariada? Algumas, outras não. Eu acho que tem um processo de acomodação entre as diversas gerações que tem que acontecer no ambiente de trabalho. Eu acho que é uma coisa importante, Bruno, que a gente às vezes esquece, é que quando as pessoas falam quando você fragmenta o mainstream, você começa a ter pessoas diferentes, a convivência das diferenças ela é muito importante. E a convivência da diferença exige que a gente coloque um pouquinho o ego de lado, sabe? Hoje em dia, eu tenho menos certezas do que eu tinha 20 anos atrás. Eu acho que é sempre bom a gente se colocar... Isso é um exercício ao mesmo tempo de você escutar e de ter empatia para entender. Eu não quero ficar aquele tiozão que fala, não, bom era na minha época, sabe? As coisas não são assim. A sociedade organicamente se altera. Se altera porque os comportamentos se alteram, porque as tecnologias são diferentes. E cada geração tem a sua beleza. A gente tem que saber como capturar essa beleza e transformar aquilo num negócio bacana. Essa é uma geração extremamente criativa, extremamente automotivada e que tem uma relação de trabalho um pouco diferente da relação que eu tinha quando eu comecei a trabalhar lá 40 anos atrás. Não significa que seja melhor nem pior, é só diferente. Uma empresa ela é forte quando ela consegue entender essas diferenças, capturar essas diferenças e fazer alguma coisa que funcione para todo mundo. Aí você tem a riqueza de perspectivas, a riqueza de ponto de vista, a riqueza de opiniões diferentes. E muitas vezes eu entro numa reunião pensando uma coisa e saio pensando outra.
Porque, de novo, a gente não é dono da verdade. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes. E nós estamos de volta com essa entrevista, uma edição especial do Show Business com Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil. Fábio, são 25 anos de companhia no mundo, de fundação do Google, e 20 anos no Brasil. Você, como mais alto executivo da operação no país, para você, qual foi a transformação mais relevante da empresa nesse período? Foi se adaptar à mudança tecnológica que aconteceu desde o começo, que era, a gente tinha antes, no começo do Google no Brasil, a gente tinha um buscador muito básico e tinha o Orkut. Para quem se lembra do Orkut. Orkut. Você lembra do Orkut? Claro, exatamente. Ao longo do tempo, a gente trouxe o sistema operacional Android, que é responsável por 80% dos celulares dos brasileiros hoje. Chegou o YouTube, o buscador ficou extremamente variado, diversificado, sofisticado. Trouxemos o browser, o Chrome, trouxemos o Google Maps, que está aí, que tem o Brasil todo mapeado, digitalizado, trouxemos o Waze, tem 17, 18, 20 plataformas no Brasil para atender o brasileiro. Então, a grande transformação que teve no Google ao longo desses anos, do ponto de vista externo, foi a capacidade da gente acompanhar as evoluções tecnológicas, continuamente criando soluções para os usuários no Brasil. Vocês fazem constantemente pesquisas para entender o comportamento das pessoas e talvez até mesmo o que elas querem fazer, pesquisar, comprar. Diante das pesquisas internas que vocês têm, como é que você vê o comportamento do brasileiro hoje, digitalmente? Olha, primeiro eu acho que cabe colocar que essas informações são todas anonimizadas, a gente não respeita a Lei Geral de Proteção, a gente respeita a Lei Geral de Proteção de Dados, está totalmente aderente à LGPD, e isso vale para dizer o seguinte: nós analisamos massas de dados, e com essas massas de dados você consegue entender o comportamento da sociedade. Hoje a gente vê o brasileiro extremamente engajado com as plataformas, fazendo uma migração da mídia tradicional para a mídia digital, tendo um consumo de audiovisual extremamente grande nas plataformas, como o YouTube ou até mesmo as outras plataformas de streaming. E a gente vê o brasileiro com um nível de atenção ao ambiente digital maior do que nos outros países. Isso também foi alavancado por um mecanismo recente de inclusão financeira. Eu costumo definir, Bruno, que a gente teve a democratização do acesso, que aconteceu quando os brasileiros passaram a ter acesso digital, que foi nos últimos 25 anos. Depois teve a democratização da mídia, onde os brasileiros passaram a produzir e consumir conteúdos digitais em complemento à mídia tradicional existente, que isso ocorreu provavelmente nos últimos 10 a 15 anos. Depois a gente teve o brasileiro com uma vontade de empreender enorme, que foi o aparecimento das startups, que foi de 2010 para cá também, que 2012 para cá. Porque teve muito investimento também. Muito investimento em startups, muitos fundos de private equity, o venture capital investindo aqui. E o brasileiro resolveu ser dono do seu próprio negócio para resolver problemas locais da sua comunidade, as dores, do mundo inteiro. Depois teve o quarto fenômeno de inclusão digital, que foi a inclusão financeira, que ocorreu no governo na presidência do Roberto Campos Neto do Banco Central, com a chegada do Pix. Isso foi fundamental para a gente ter um brasileiro extremamente engajado. Hoje as pessoas fazem transações financeiras de uma maneira como elas não faziam antes. Então o processo todo é mais engajado no Brasil do que na média mundial. Agora, como é que vocês enfrentam a concorrência? Porque se a gente pegar há 25 anos, como você falou no último bloco, vocês e o mercado inteiro tinham menos
concorrentes. Cada vez mais vão surgindo concorrentes na área, isso em vários segmentos no setor de tecnologia. Como é que vocês olham e veem a concorrência? Olha, primeiro, competição é saudável, assim como regulamentação é saudável. A competição, ela faz com que você fique mais atento às boas novidades que são trazidas por outras pessoas do mercado. Sejam empresas estabelecidas, sejam às vezes startups que apareceram de um fundo de quintal, de uma garagem e podem ter soluções muito legais. Então, faz com que você fique mais atento e mais preocupado em ser eficiente. Eu acho que esse é o princípio básico. Falando sobre concorrência, eu vejo que o que a gente tem feito hoje em dia gera um ímpeto para a gente melhorar os nossos produtos e as nossas soluções no Brasil. Isso tem funcionado muito bem. Como é que é a operação do Google no Brasil? Vocês têm quantos funcionários aqui? Tem em torno de 2.000, um pouco mais de 2.000 funcionários, mas eu diria que o mais importante não são os 2.000 funcionários, são as centenas de milhares de desenvolvedores que se alimentam, que produzem nas nossas plataformas, desenvolvem aplicativos para nossas plataformas. Mais de 100 mil youtubers. 100 mil youtubers? Tem mais de 120 mil youtubers que se remuneram nas nossas plataformas e que às vezes tem mais gente por trás deles para produzir esse conteúdo. Você tem ambientes de negócio que são criados e desenvolvidos a partir das plataformas digitais. Esses não são exatamente funcionários nossos, são sócios nossos na criação de valor em cada um desses ambientes do mercado de trabalho. Agora, eu vejo do lado de vocês, eu vejo do lado de outras gigantes de tecnologia uma preocupação legítima em relação à segurança. Sim. O que vocês estão fazendo para garantir a segurança, para evitar fraudes dos usuários? Bom, primeiro, esse é um problema mundial. Curiosamente, ele é mais intenso no Brasil também. É mais intenso por aqui. O Brasil é um país... Ninguém está seguro no país. Em várias dimensões, né? Em várias esferas. Vamos cuidar da esfera que a gente consegue cuidar. Exato. Nós lançamos aqui no Brasil, no ano passado, uma solução que ela bloqueia os telefones celular Android, que foi a primeira do mundo, em caso de roubo. Veio de encontro a uma necessidade dos brasileiros, tem muitas pessoas usando isso hoje em dia. Eu acho que a segurança digital, ela começa com a educação dos usuários sobre determinados comportamentos digitais, como você ter uma senha mais difícil, como você não cair em determinados golpes. E isso não é uma situação que ela é específica do Google, ela é do ambiente digital como um todo. Quem não recebeu uma ligação, como aquelas ligações que acontecem dizendo que a conta foi clonada, que precisa de dinheiro. Então, tem uma necessidade das pessoas se educarem, das companhias desenvolverem soluções, e para isso, uma parte dos engenheiros que vão trabalhar aqui no nosso Centro de Engenharia de São Paulo vai estar trabalhando com privacidade e segurança de informação. Esse é um dos focos? Esse é um dos focos que a gente está aqui. E tem muita inteligência artificial por trás disso, mas privacidade e segurança de informação, em inglês chama PSS, né? Privacy, Safety and Security. É importantíssimo porque, na verdade, as soluções, o Google, a confiança dos usuários reside no fato de você usar as plataformas com o menor risco possível. A gente está num ambiente, você está num ambiente completamente digital. Como é que é inovar num setor que já é conhecido pela inovação? É mais difícil, Fábio? Não, eu acho que é mais fácil até. Respeitando os outros setores que são difíceis de você inovar, o ambiente digital é um ambiente que a cada período de 3, 4 anos aparecem coisas novas que são disruptivas. Isso faz com que você tenha a necessidade de estar permanentemente com um mindset de inovação. Então você tem que estar sempre pensando à frente para você não ficar irrelevante. Eu acho que, Bruno, uma das coisas mais importantes da nossa vida profissional, e eu falo isso sobre empresas e pessoas, é a gente se manter relevante, sabe? A gente continuar aprendendo o tempo todo e se manter relevante. Profissionalmente, a relevância de uma empresa, ela só se mantém quando você está inovando e está buscando soluções que vão de encontro ao melhor do seu usuário, porque o usuário também muda.
O usuário fica mais exigente, ele se transforma, ele aprende mais. E você tem que acompanhar. Você tem que acompanhar, exatamente. Você falou de relevância e eu lembro de uma resposta sua, falando da sua trajetória profissional, que você falou em se atualizar o tempo todo. É o que você fez durante 40 anos de carreira, mais de 40 anos de carreira. Um pouquinho mais, Como é que você se atualiza hoje? Olha, eu me atualizo hoje conversando com pessoas, assistindo muita coisa, estou lá na minha esteirinha caminhando de manhã, ouvindo alguns podcasts muito bons, lendo fontes de referência que são críveis e respeitáveis, ou seja, me cercando de pessoas boas, seja fisicamente, seja ouvindo pessoas que eu respeito, seja lendo artigos de pessoas, de novo, né, boas referências e alguma disciplina para poder ingerir aquele conteúdo e tentar conectar os pontos para fazer com que isso funcione. Fábio Coelho, eu sei que você dá pouquíssimas entrevistas em televisão. Então eu queria aproveitar a oportunidade de você contar alguma novidade, algum plano que o Google vai trazer nos próximos tempos aqui no Brasil. Bom, eu só posso contar o que é público, né? Então, eu gostaria realmente de fazer um convite às pessoas que trabalham com engenharia para que elas possam ficar de olho nas oportunidades que vão aparecer no nosso centro de engenharia aqui em São Paulo, no nosso escritório novo, porque quem entra no escritório de engenharia do Google para trabalhar em tecnologia vai trabalhar ao lado de pessoas espetaculares, vai ter acesso a uma carreira internacional. A pessoa pode estar no Rio, em São Paulo hoje, pode trabalhar em Zurique amanhã, pode trabalhar na Califórnia, pode trabalhar na China, pode trabalhar Esse intercâmbio dos profissionais é muito frequente. Muito frequente. Então, talvez a novidade, o chamamento é para que a gente tenha mais brasileiros, crie um centro de engenharia de altíssima qualidade, em paralelo ao que a gente já tem lá em Belo Horizonte, e com isso a gente consegue fazer um negócio bacana. Fábio, como é que o mundo, especialmente a sede do Google, vê o Brasil, vê a operação brasileira liderada por você e vê os brasileiros também? Bom, primeiro os brasileiros. Eles veem o brasileiro como um povo extremamente resiliente, criativo e trabalhador. E isso é verdade. O brasileiro, ele lida muito bem com a volatilidade, a instabilidade, porque nós passamos por ciclos de instabilidade, de volatilidade, sejam eles econômicos, políticos. O que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos foi, a direção é para cima, mas é assim, né? A gente vai assim. Por esse lado, o brasileiro é muito respeitado, até porque os profissionais brasileiros que trabalharam no Brasil e fora do Brasil, eles têm uma capacidade de solução de problema muito grande. Para a gente, nós somos generalistas com profundidade, o que faz com que funcione muito bem. Com relação à operação brasileira, eu acho que esse mesmo respeito ocorre, porque eles observam nos Estados Unidos um grupo de pessoas que fez esse negócio crescer consistentemente no Brasil, respeitando as regras do jogo da companhia, criando uma cultura organizacional que faz com que a gente seja uma empresa querida no Brasil. Então, a combinação de você ter uma empresa americana que ela entende o tecido social e participa desse tecido social do Brasil, eu acho que faz com que os americanos tenham muita satisfação em ver o nosso negócio da maneira como ele é hoje por aqui. Passando por tantos setores como você passou ao longo dessas décadas, você diria que você é um apaixonado por algum setor específico ou por tecnologia? Eu diria que eu acho que se eu for apaixonado por alguma coisa é pela minha família primeiro, mas além disso aí, talvez a coisa mais bacana não tenha a ver com os setores. Cada setor tem o seu charme, cada setor tem a sua dificuldade. E nós no Google trabalhamos com varejo, setor financeiro, produtos de consumo, educação. Eu gosto muito do setor de educação porque ele é um setor transformador no Brasil. Todos os outros setores são muito nobres e muito bacanas, não me entenda mal. Mas o que aconteceu no Brasil em relação à educação, que foi muito bom, ele pode ser ainda muito mais profundo e poderoso, porque o que muda uma sociedade é a educação.
Então, quando eu visito as empresas de educação, eu tenho muita gratidão por elas, que são nossos parceiros de negócios. Quando eu vejo, quando a gente entra em determinadas discussões sobre como a gente pode ajudar a educação à distância, o antigo EAD, né? Ajudar essa combinação de educação presencial com a educação à distância, trazer soluções de inteligência artificial para dentro da educação, fazendo com que os alunos possam aprender mais. Para mim, se a gente conseguir avançar um pouco mais na educação no Brasil, a gente vai estar fazendo um bem para as próximas gerações enorme. Fábio Coelho, quem são as suas grandes referências no mundo dos negócios e na vida? Não vale falar os fundadores do Google. Não. Eles são boas referências, mas... Claro que é, imagino. São referências de pessoas brilhantes que me ensinaram a pensar até diferente, sabe? Mas eu diria, logicamente, a minha principal referência são os meus pais, que estão vivos até hoje, e grande parte da maneira como eu me conduzo na vida tem a ver com querer deixá-los, continuar deixando que eles tenham orgulho de ter um filho que é um cara batalhador, que construiu uma família legal e quer seguir a vida dessa forma, respeitando as regras do país. Os dois engenheiros? Não tem nada a ver? O meu pai é engenheiro, ele está com 93 anos, e a minha mãe tem 80 anos. E Uau! Ela é 93, 80? 93 anos. Lindo. Então, esses são referências de vida para mim, por tudo que eu entendi da coerência de trajetória deles ao longo do tempo. Mas eu diria o seguinte, mais importante, Bruno, eu tento aprender com todas as pessoas que passam ao meu redor. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eu tive líderes excelentes. E às vezes a gente aprende dos bons líderes, que são referências de como fazer bem feito, e nem sempre a gente trabalha com líderes bons. E eu aprendi com líderes também de como não fazer, sabe? Acho que a gente tem que, às vezes, passar por isso para poder apreciar uma boa liderança. Você passar por chefes complicados, que têm estilo diferente. Então, eu tentei de cada um pegar um pouquinho do que eu achava que valia a pena fazer e também pegar coisas que eu falava assim, eu jamais vou ser assim. Lógico, a gente não tem nem compromisso com o erro, nem compromisso com ser perfeito. Ninguém é perfeito e todos nós estamos eternamente nos desenvolvendo. Mas eu diria que são muitas referências ao longo do tempo, desde profissionais aqui do Brasil, que são muito bons, o Brasil tem excelentes líderes, até profissionais lá dos Estados Unidos que entraram na minha vida e eu olhava e admirava muito, aprendia com eles. Não vai citar nenhum nome? Não. Você falou muito rapidamente agora, você falou de paixão, imediatamente você falou da sua família. Quais as lições que você deixa e quer deixar para as suas 2 ou 3 filhas? 3 filhas. 3 filhas. Olha... meu avô era um agricultor no interior de Pernambuco, tá? Ele não tinha o 2º grau. O meu pai saiu dessa cidade, que é de Araripina, lá do interior de Pernambuco, em 1947. Ele foi estudar em Salvador para fazer o 2º grau e depois se formou em engenharia. Ele se formou com 29 anos. Eu já consegui sair de Vitória, onde a minha família morava, e fui estudar no Rio de Janeiro e depois eu fui para Boston estudar na Universidade de Harvard. Hoje eu tenho 3 filhas pelo mundo. Tenho uma filha que mora em São Francisco, uma filha que mora em Nova York e uma filha que mora na China. A minha filha mais nova, ela estuda ciência da computação em Xangai. Talvez a lição que eu queira deixar para elas é que os filhos, a gente tenta gerar inspiração para que eles possam seguir o caminho deles, qualquer que seja esse caminho. Mas é uma lição de trabalho duro, de coerência de princípios e valores, e de que a gente pode empoderar os filhos até um determinado ponto, o resto é com eles. Então, talvez o que eu tenha, quando eu acordo cedo, elas me veem fazendo exercício, elas me veem chegando do trabalho e comentando com elas determinadas coisas, ou participam de determinadas experiências, de coisas que a gente faz no Google, tentar mostrar que, por inspiração, qualquer pessoa que tenha vontade, desejo de aprender, capacidade de interagir, pode ter sucesso profissional, independente do que seja. Presidente do Google é um estado, é uma posição. Eu não nasci presidente do Google, não vou morrer presidente do Google. Mas eu acredito que é importante que elas saibam que enquanto eu estou ali, eu estou fazendo o meu melhor. Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigado, foi um prazer. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.